Olá, pessoal! Vamos dar uma olhada de perto no relatório de outubro de 2025 do Rio Bravo Fundo de Fundos, o RBFF11. A gente vai destrinchar os números, entender a estratégia do gestor e ver o que isso tudo pode indicar para o futuro. Vamos lá? E já vamos começar com um número que todo mundo que busca renda gosta de ver. Olha só, 12,4%. Esse foi o dividend yield anualizado do fundo em outubro. Um número bem expressivo, né? Na prática, isso quer dizer que pingou na conta 51 centavos por cota. Mas a grande pergunta é, como é que o fundo chegou nesse resultado? E mais importante ainda, será que é sustentável? É isso que a gente vai investigar agora. Então, começando pelo que interessa, o pagamento de outubro. O fundo conseguiu manter uma boa consistência na distribuição, e isso é sempre algo que o mercado acompanha de perto. E aqui tem um ponto fundamental. O próprio gestor destaca que existe uma reserva de 38 centavos por cota. Isso funciona, sabe, como um colchão de segurança. Dá mais previsibilidade e, claro, bem mais tranquilidade para os pagamentos dos próximos meses. Bom, a gente sabe que nenhum fundo opera numa bolha, né? Por isso, é super importante a gente entender o cenário macroeconômico que o gestor estava olhando em outubro. Um mês que teve tanto desafios quanto algumas oportunidades. Olhando aqui para o Brasil, o cenário estava meio misto. Tinha incerteza fiscal no ar, mas ao mesmo tempo uma discussão sobre isenção de imposto de renda que podia aquecer o consumo. Lá fora, a paralisação do governo americano trouxe um certo nervosismo, mas o corte de juros pelo Fed e dados de inflação melhores deram um alívio. Foi um verdadeiro cabo de guerra de influências. E isso se refletiu direto no desempenho dos setores, claro. Os fundos de varejo se deram super bem, subiram mais de 1,5%. Isso superou, e de longe, o IFIX, que ficou ali quase no 0 a 0. Já o setor corporativo, bem, esse sentiu o peso das incertezas e acabou no negativo. Diante desse cenário todo, o que o gestor do RBFF11 fez? Ficou parado? Não. Agora a gente vai ver exatamente quais foram as decisões estratégicas que ele tomou para otimizar a carteira do fundo. Primeiro, a foto geral. A maior parte do fundo, 61%, está alocada nos famosos fundos de tijolo, ou seja, que investem em imóveis físicos mesmo. Outros 36% estão em fundos de CRI, que são os de recebíveis imobiliários. Dá para ver que a estratégia tem um foco bem claro em ativos reais. E aqui a gente vê a estratégia na prática. O gestor aumentou a posição num fundo de recebíveis, o XPCI11, e ao mesmo tempo vendeu um pouco de outros 4 fundos para rebalancear a carteira. O resultado disso? Um ganho de capital de 8 centavos por cota, que, claro, ajuda a compor o rendimento e a reforçar aquela reserva que a gente viu lá atrás. Ok, mas no fim das contas, qual foi o resultado de todas essas movimentações e influências do mercado? Vamos para os números de desempenho. Olha esse número, 0,79. Esse é um indicador muito importante de valor. É a famosa relação preço sobre valor patrimonial do fundo, o P sobre VP. E o que isso significa? Na prática, quer dizer que a cota do fundo estava sendo vendida na bolsa com um desconto, em relação ao valor justo dos ativos que ele tem na carteira. É quase como comprar uma nota de R$1 pagando só 79 centavos. Um belo desconto que o mercado estava oferecendo. E o desempenho fala por si só, né? O RBF11 rendeu mais de 1% em outubro, enquanto o IFIX, que é um índice de referência, ficou em 0,12%. E não foi só no mês não. Tanto no acumulado do ano quanto nos últimos 12 meses, o fundo também bateu o benchmark. Parece que a gestão ativa está entregando o resultado. E para a gente fechar, vamos olhar para frente. O gestor apresenta uma tese de investimento de longo prazo, que se baseia justamente naquele desconto que a gente acabou de ver. Olha que interessante essa imagem. A primeira barra é o preço da cota no mercado. A segunda é o valor patrimonial, que já é maior. Mas a terceira, chamada de valor potencial, vai além. Ela considera que os próprios imóveis dentro dos fundos que o RBFF11 investe também estão descontados. Ou seja, é basicamente um desconto em cima de outro desconto. Juntando tudo isso, o gestor calcula um potencial de valorização de quase 52%. É uma aposta, claro, de que no longo prazo o mercado vai reconhecer o valor real tanto do fundo quanto dos imóveis que ele tem em carteira. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para refletir. O RBFF11 é só um exemplo de algo maior que está acontecendo no mercado. Com tantos ativos ainda negociados com desconto, será que a gente está diante de uma oportunidade histórica de compra ou será que isso é um sinal de que a recuperação ainda tem um longo caminho pela frente? A resposta para isso é que vai definir o cenário dos próximos anos.